A ozonoterapia ela tem sido indicada em grandes animais principalmente para controle das afecções musculoesqueléticas e ortopédicas. Então, nessa revisão aqui, nós vemos indicações e diversos casos, né, em enfermidades osteomusculares. Qual seria o mecanismo de ação do ozônio nas enfermidades ortopédicas? Quando nós vemos aqui a inflamação, o trauma lesionando a membrana sinovial, a primeira coisa que nós vemos são as metaloproteinases. Essas proteinases, elas produzem a degradação das células articulares e, consequentemente, da própria cartilagem. Outros mecanismos do ozônio inibem a liberação de citocinas pró-inflamatórias, a gente já viu esse mecanismo imunomodulador importantíssimo, e ele tem efeito sistêmico e local. E agora? Lembrem-se que nós temos produção em concentração submicromolar. Essas espécies reativas de oxigênio induzidas pela ozonioterapia têm um efeito de molécula de sinalização. Aqui a gente vê uma aplicação em paciente humano, bem simples, né? Efeitos do ozônio na osteoartrite. Então nós temos alívio da dor bem imediato, se você pode constatar durante o dia a dia, no tratamento de pacientes. Ajuda muito no controle do edema, pelo mecanismo de fluxo de cálcio para o interior celular. Já era citada para o tratamento de diversas enfermidades, principalmente cutâneas. Então consistia na aplicação intramuscular e os médicos da época indicavam principalmente para problemas cutâneos. Então aqui é um relato da Associação de Dermatologia Britânica, vai paralela ao tórax. Se você entrar perpendicular, há risco de você fazer uma pleurodese, né? Ou seja, você vai jogar sangue dentro da cavidade torácica, que é a técnica de pleurodese, quando a gente tem vazamento de ar, enfim, pneumotórax, que não é o que nós queremos nesse caso, ok? É um cavalo que estava com um quadro inicial de laminite também, bastante desconfortável. Então olha só, imediatamente a gente põe o Scalp 27, esse cavalo não está fazendo uso de pito, nem de nenhuma outra forma de contenção, senão o cabresto. É um paciente seu, não é um paciente desconhecido, você pode sim associar as duas técnicas. Aqui são cavalos no Emirados Árabes antes da prova de enduro. Vejam que são cavalos árabes, né, típico de enduro, eles não têm muita musculatura, são igual aqueles corredores que nós vemos, né, de São Silvestre. São corredores de endurance, ou seja, eles têm alta resistência nas fibras e pouca massa, diferente de 1/4 de milha ou o Usain Bolt, né, que era o corredor famoso. Então, por exemplo, nas miopatias, se é um caso de uma miopatia pós-cirúrgica, um evento bem comum, os animais que ficam em decúbito, eles acabam sofrendo uma síndrome compartimental, injúria de reperfusão. Então, a gente tem uma miosite que pode estar associada a lesões de nervos periféricos, como é o caso desse paciente. Ele fez uma cirurgia para sarcoide aqui na região abdominal e acabou desenvolvendo uma miosite, uma paralisia de nervo radial, tanto na região dorsal quanto na região lateral, na região do membro. Então toda essa área vermelha demonstra para nós a miosite. Além disso, a gente vê uma área mais escura, com uma sudorese mais intensa, que é onde nós estamos aplicando diretamente o ozônio. Então um caso também com uma boa resolução, num intervalo aí de 7 dias. Então lembrar do músculo intestino delgado 9, do ponto intestino delgado 9, que fica entre os deltoides e o músculo tríceps. É um ponto bem local, bem aqui no meio, né, do membro torácico, que nós utilizamos para tratamento com ozonioterapia desses casos de miosite, associado a outros pontos que fizemos eletroestimulação. Então, sempre fazer esse tipo de associação. Essas miosites, sejam elas traumáticas, cirúrgicas, por decúbito, até tying-up, né, uma mioglobinuria paralítica por esforço, ou uma miosite de captura em animais selvagens, o tratamento é sempre o ozônio local, okay? Concentração baixa, principalmente se estiver muito dolorido,
Senão a gente vai gerar mais estresse, dor e vai ter uma ativação simpática que nós não queremos. E o ozônio sistêmico, que pode ser inclusive na forma de soro, de 2 a 4 litros por dia de Ringer lactato ozonizado, para diminuirmos o dano renal decorrente da hemoglobinúria, que eventualmente pode estar presente nesses casos de miosite.